Sabe aquele desejo que às vezes bate fundo na gente? Um desejo silencioso, mas muito poderoso. O de simplesmente simplificar as coisas. Hoje, a gente vai explorar um pouco por que tanta gente se sente assim sobrecarregada e o que significa de verdade encontrar simplicidade no meio do caos. Bom, vamos começar com uma sensação que todo mundo conhece. A vida moderna parece um cardápio infinito, né? São tantas carreiras para seguir, lugares para conhecer, cursos para fazer, um verdadeiro oceano de escolhas. E a ironia é que, em vez de libertar, muitas vezes isso acaba paralisando a gente. E, para somar isso, vem aquele fluxo de informação que não para nunca. É notificação no celular, notícia pipocando, mensagem chegando, rede social gritando. A nossa atenção virou o recurso mais valioso e disputado, sendo puxada para 1000 lados diferentes a cada minuto. E, para fechar a conta, vem as pressões de fora. Sabe, as expectativas no trabalho, na vida pessoal, com a família. Fica aquela sensação de que sempre tem mais uma coisa para fazer, mais uma caixinha para marcar, mais um papel que a gente precisa desempenhar. E é aqui que a gente chega no coração do problema. Esse sentimento de esgotamento, de não dar mais conta, isso não é uma falha pessoal, de jeito nenhum. É uma resposta supernatural ao mundo em que a gente vive. Vamos entender o que é esse tal cansaço de complexidade? Olha, essa frase aqui é libertadora. É um alívio, né? Não se trata de não ter capacidade, mas de estar genuinamente exausto por lidar com um nível de complicação que simplesmente não é natural pra gente. A ficha cai quando a gente entende isso. O psicólogo Carl Jung já falava disso lá atrás. A nossa mente vai acumulando informações, papéis, expectativas sem parar. Só que quando a gente não tem tempo nem energia para processar tudo isso, para integrar de verdade, essa coleção toda vira um peso. Um peso mental que a gente carrega o tempo todo. Certo. Então, se o problema é a complexidade, a solução é a simplicidade. Mas o que isso quer dizer na prática? É muito, mas muito mais do que só ter menos coisas. E aqui está o pulo do gato. Simplicidade não é viver no vazio, não é ausência. É um ato de organização consciente. É a habilidade de separar o que é importante do que é só ruído. É, no fundo, fazer uma curadoria da própria vida. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o excesso, aqueles compromissos que não agregam, a informação que só gera ansiedade, o barulho de fundo constante. Do outro, o essencial, aquilo que tem um propósito, que traz clareza e que realmente importa pra gente. A simplicidade é justamente a ponte que nos leva do excesso pro essencial. Ok, se simplificar é tão bom, por que é tão difícil conseguir? A verdade é que rola um conflito interno bem grande. Existe uma resistência forte em abrir mão da complexidade. A gente se apega à complicação por motivos psicológicos bem profundos. Uma agenda lotada pode dar aquela falsa sensação de que somos produtivos. O mar de opções parece liberdade. Manter o controle de um monte de variáveis parece segurança. Abrir mão disso tudo assusta. E aí começam as perguntas na nossa cabeça. A primeira é o medo do vazio. Tá, mas se eu tirar todas essas camadas, o que sobra? Quem eu sou sem essa agitação toda? Logo em seguida vem o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. Quando a gente escolhe um caminho, a gente está, por definição, abrindo mão de todos os outros. E essa escolha pode gerar uma ansiedade enorme sobre o que a gente pode estar perdendo. E, por fim, a insegurança principal, o medo de ter feito a escolha errada. E se eu simplificar e, sem querer, descartar algo que era, na verdade, super importante? Essa dúvida é o que nos deixa presos no excesso. Então, o ponto crucial é entender que a mudança de verdade não começa do lado de fora. Organizar a casa, limpar a caixa de e-mails, isso ajuda. Mas a clareza que dura, que fica, essa precisa vir de dentro. É por isso que tanta gente tenta simplificar e não consegue. A gente pode até cortar algumas atividades, mas se a tensão interna continuar, se a mente seguir sobrecarregada, daqui a pouco a gente está acumulando tudo de novo. A mudança externa precisa de uma base interna forte. E como é que se faz essa reorganização? Começa por questionar os nossos padrões automáticos. Depois, a gente precisa reavaliar, com honestidade, o que é prioridade de verdade na nossa vida. E talvez o passo mais difícil, aceitar que está tudo bem deixar algumas coisas para trás. Que nem tudo que a gente construiu precisa ser carregado para sempre. E agora, vamos para a parte final para ver o resultado disso tudo.
Porque o objetivo dessa jornada não é ter menos, é, na verdade, viver com mais qualidade, com mais presença. O primeiro resultado é quase imediato. O ruído mental diminui. Sabe, as preocupações desnecessárias, o barulho da opinião dos outros, a pressão constante, o volume de tudo isso começa a baixar. E com menos ruído, uma coisa mágica acontece. Abre espaço. Espaço mental para pensar com calma. Espaço emocional para sentir de verdade. Espaço na agenda para o que é espontâneo, para o que realmente importa. E com o espaço vem a clareza. As decisões ficam mais fáceis. O caminho à frente fica mais nítido. A energia, que antes estava toda espalhada, agora pode ser focada no que é essencial. E essa conclusão é simplesmente brilhante. Simplificar não é uma fuga da vida. É exatamente o contrário. É uma tentativa de mergulhar nela de um jeito mais profundo, de estar de verdade em cada momento, em vez de só passar correndo por eles. E a gente termina com essa pergunta, que fica como uma reflexão. Uma pergunta poderosa que convida cada um a olhar para a própria vida, não com aquela lente de o que mais eu posso adicionar, mas sim com a de o que aqui é verdadeiramente essencial. A resposta pode ser o primeiro passo para uma vida mais simples, mais clara e muito mais consciente.